dia. Vocês estão bem? Esse aqui é alto. Bom, nós vamos dar continuidade, na nossa série. Nós estamos chegando aí agora no 5º sermão, o penúltimo sermão da série em Tito, no qual nos convida a vivermos uma vida piedosa, uma vida onde nós levamos a Cristo em consideração em tudo que nós fazemos. Eu convido os irmãos a já abrirem a palavra de Deus em Tito, no capítulo 2. Na semana passada, Flávio ele expôs do verso 1 até o verso 10, e hoje nós vamos dar continuidade. Ele falou sobre algumas instruções, ele deu algumas instruções a alguns grupos específicos. Ele orientou primeiro do 1 ao 10 aí, os homens mais velhos, depois ele deu orientações às mulheres mais velhas, deu orientações aos jovens, a escravos, a servos, aplicando no nosso contexto, como foi aplicado semana passada, aos trabalhadores, como nós devemos nos comportar em relação aos nossos chefes, aos nossos patrões. E agora ele nos mostra o que sustenta tudo isso a partir desse versículo 11, aqui do capítulo 2 de Tito. Vamos à leitura do texto? Diz assim, Tito, capítulo 2, verso 11: Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Vamos orar mais uma vez? Pai, somos gratos pela Tua palavra que agora foi lida, que será exposta. Pedimos que o Espírito Santo ele fale aos nossos corações, aplique a Sua palavra em nossos corações, para que nós venhamos ser cristãos piedosos, cristãos que representam o Senhor aqui onde vivemos. Que o Senhor fale com graça a nós, ao que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, o apóstolo Paulo, como de costume em sua metodologia, ele está sempre unindo a vida prática à doutrina. Conforme nós vemos no ensino de Paulo, ele está sempre aqui mostrando que a doutrina ela determina a nossa ética, que a teologia ela tem que ter um desdobramento prático na nossa conduta, que a ortodoxia ela produz para nós uma ortopraxia. Sendo assim, a gente destaca aqui na introdução 3 pontos que são importantes para nós. E o primeiro é: a vida pura é consequência direta da teologia pura. Às vezes, nós vemos as pessoas tentando desassociar uma coisa da outra. Mas se a doutrina ela é ignorada, se a doutrina ela é adulterada, não é possível haver uma fé sadia, uma conduta sadia. Se nós ensinamos que as pessoas, para que elas sejam aceitas por Deus, ou para que elas recebam algo de Deus, elas precisam fazer algo, elas precisam correr atrás para merecer a aceitação ou algum presente de Deus, obviamente ela vai viver uma vida buscando meritocracia, onde ela acha que quando ela é abençoada, Deus fez mais que a sua obrigação. Porque na verdade ela fez por onde? Na verdade ela fez algo que condiciona a Deus a abençoar. Então, quando a verdade ela é distorcida, automaticamente ela traz uma vida prática que também é distorcida, que não é pura. E o segundo ponto é que a transformação nos relacionamentos é resultado direto da transformação da graça. Paulo falou aqui do verso 1 até o 10, como cada um desses grupos deve se comportar e relacionar. E ele fala claramente aqui para homens mais velhos, mulheres mais novas e mulheres mais velhas, mulheres recém-casadas, para jovens solteiros, para líderes e para servos.
Contudo, esperar que esses relacionamentos eles vão acontecer de forma sadia, sem a graça de Deus, na verdade é um grande engano. Porque para que nós venhamos nos relacionar com os outros, nós somos totalmente dependentes da graça de Deus para que esse relacionamento seja sadio, para que esse relacionamento venha mostrar quem é o povo de Deus, ele precisa da graça do próprio Deus. E o terceiro ponto é que a conexão entre a doutrina e vida é absolutamente necessária para uma igreja saudável. Agora, nessa era que a gente vive de pós-modernismo aí, é repudiada a ideia de que há uma verdade absoluta. Nega-se isso o tempo inteiro. O que prevalece é o pluralismo das ideias. O individualismo em que cada um tem a sua própria verdade, cada um vive como quer e buscando o seu próprio bem. Se isso me agrada agora, de imediato, então a minha verdade é o que prevalece. Nesse contexto, falar de doutrina, falar de teologia, falar de conhecimento verdadeiro é remar contra a maré. Porque seremos sempre questionados de que a verdade depende muito de quem está vivendo. Cada um tem a sua própria verdade. As pessoas cada vez mais desprezam o conhecimento e correm atrás de experiências subjetivas. Elas não querem mais pensar. O importante é sentir apenas. Pessoas que pensam que podem abandonar a sã doutrina e ainda assim viver de uma forma que agrade ao Senhor. Isso é um absoluto engano no nosso meio. A palavra é clara quando diz que o Espírito Santo nos guia na verdade e não a parte da verdade. Os que desprezam a doutrina, infelizmente, acabam caindo na teia do relativismo moral e relativizam tudo quanto veem. Então o apóstolo Paulo agora, ele começa, depois de falar sobre uma série de vida prática, de como nós devemos nos comportar, ele começa agora a dizer qual é a doutrina por trás dessa conduta. Flávio falou muito bem na semana passada que nós devemos nos comportar, ter uma vida que transpareça quem Cristo é, mas além de nos comportar, nós precisamos também estar embasados no porquê nós devemos agir assim. Então ele começa dizendo, a partir do verso 11 aqui, por quê? Ou seja, tudo aquilo que foi dito anteriormente, ele agora está explicando, ele começa a justificar toda aquela ação prática. E a primeira coisa que a gente vê aqui, no verso 11, ele fala, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui nesse discurso, porque é o cerne desse discurso, é o que é essa graça de Deus. Essa graça que é tanto falada, essa graça que é tanto nos convidado a experimentar. Tem uma ilustração feita por um pastor batista, que já está com o Senhor, chamado Nilson Fanini. Ele faz uma ilustração sobre a graça, e ele conta que um professor da escola bíblica, certa vez, estava ensinando na igreja, e era uma comunidade que recebia muitas pessoas carentes. E certa vez, uma criança, no meio das crianças onde ele estava ensinando, chamou muito a sua atenção. Ela estava com roupas rasgadas, pés descalços, e ele olhou para aquela criança e falou, eu vou ajudá-la de alguma forma. Ele pegou, durante a semana, ele viu onde aquela criança morava, ele falou, olha, eu vou comprar roupas para ela, calçados para ela, e foi lá, comprou roupas, calçados, brinquedos, material escolar. Falou, agora eu vou entregar isso para essa criança. E ele foi caminhando em direção à casa dessa criança, e essa criança ouviu ele chegando com a bolsa cheia de presente, cobiçando tudo aquilo. O que ela fez? Ela taca uma pedra naquele senhor, ela pega as coisas daquele senhor e sai com elas. Aquele senhor levanta, vai novamente à rua, compra todas as coisas novamente, ele vai até a casa daquela criança, bate a porta, o pai daquela criança o recebe, e ele fala, olha, eu trouxe aqui algumas coisas para o seu filho, um presente para o seu filho. E o pai, todo envergonhado, constrangido, fala, olha, meu filho foi a pessoa que tacou a pedra em você. Foi ele que tacou a pedra em você e roubou todos os seus presentes. Ele falou, sim, e eu vim aqui trazer todos esses presentes para o seu filho. E o pai questiona, dizendo, mas ele não merece, olha o que ele fez.
E aquele senhor responde: é verdade, seu filho não merece, mas ele precisa. E isso é graça. Ele não merece, mas ele precisa. A graça é um favor imerecido. Nós pecamos contra Deus, viramos as costas para Ele em busca dos nossos próprios desejos. Respiramos o ar que Ele mesmo nos deu para pecar contra Ele mesmo. Tiramos eles do centro da nossa vida e o substituímos por bens, prazeres, conforto, pessoas, até nós mesmos. O negamos em nossos atos, ferimos a sua santidade, tanto em nossa mente, quanto em nosso coração, tanto em nossa conduta. E por causa de nossa desobediência, iniquidade e perversão, o que resta para cada um de nós é a santa e justa ira do Senhor. Mas ao invés de despejar a sua ira em nós, o que Ele fez? Mandou o seu próprio Filho vir aqui, viveu uma vida justa, perfeita. Por conta disso, Jesus Cristo é merecedor totalmente do amor do Pai, sem nenhuma punição, pois foi um homem perfeito. Mas Ele pega o meu pecado, o seu, Ele assume a minha culpa e a sua, recebe a ira de Deus em nosso lugar, sofre em nosso lugar, morre em nosso lugar, e agora está consumado. A nossa dívida foi paga. No terceiro dia, Jesus ressuscita, comprovando que o seu sacrifício foi aceito, e todo aquele que nele crê, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. De criaturas dignos de ira, nós fomos transportados a serem chamados filhos de Deus. E o que nós fizemos para merecer essas coisas? Nada. Ele pagou todo o preço, Ele fez toda a obra, e Ele deu isso de presente para nós. Nós não merecíamos, nós não merecemos, mas nós precisamos. Isso é graça. E o texto diz aqui que a graça ela é de Deus, o que nos mostra que a origem dessa graça é Deus. É Ele quem olhou para nós, com amor e graça, nos escolheu e nos elegeu para sermos o seu filho. Ainda pecadores, Ele fez assim. E isso aconteceu, como diz o texto, porque a graça de Deus se manifestou. A graça de Deus, ela sempre existiu. Deus sempre foi gracioso. Porém, em Cristo, essa graça agora, ela despontou majestosa da mesma forma que o romper do dia. No original, a palavra usada aqui para essa manifestação significa algo visível. Significa a visível aparição de alguma coisa ou alguém que estava antes invisível. No grego clássico, essa palavra era usada também para falar sobre o amanhecer. Já teve a experiência alguma vez de ver o nascer do sol? Algumas vezes na minha tentativa de surfar, eu falo tentativa porque quase nunca dá certo, a gente saía de manhã bem cedinho, porque tinha que voltar a tempo para ir trabalhar, e chegava na praia assim umas 5 horas da manhã. Dependendo da época do ano, 5 horas da manhã está muito escuro. E a gente chegava assim, era escuro mesmo, parecia que estava noite. E de repente o sol ele começava a nascer. Antes mesmo do sol aparecer, já vinha aquele clarãozinho lá no mar. De repente ele aponta, e toda a escuridão ele vai se dissipando, de pouquinho em pouquinho. Aquela aurora vai tomando espaço, e do nada você olha e já está tudo clarinho. A graça de Deus brilhou como o sol para aqueles que viviam em trevas. Iluminou a vida daqueles que viviam em escuridão. Essa graça se manifestou quando Jesus nasceu numa estrebaria, cresceu numa carpintaria e morreu numa cruz. Essa graça brilhou quando Jesus ensinava, quando Ele conversava, quando Ele proferia palavras de vida eterna, quando Ele curava os enfermos, purificava os leprosos, quando Ele expulsava os demônios, ressuscitava os mortos. A graça resplandeceu quando Jesus entregou a sua vida na cruz e reassumiu na gloriosa manhã da ressurreição. E essa graça continua a se manifestar há anos depois nas nossas vidas, que nós que andávamos em trevas,
encontramos a luz. Nós que antes éramos inimigos de Deus, agora somos chamados de seu filho. E isso é graça. E o texto, além de nos falar sobre a origem e a manifestação dessa graça, ela nos fala também a natureza dessa graça. Fala que a graça de Deus, ela é salvadora. William Hendrickson traz uma definição que diz assim: a graça de Deus é seu favor ativo que outorga o maior de todos os dons a quem merece o maior de todos os castigos. Essa é a graça de Deus. É um presente que oferece a nós todos os dons de Deus, ainda que mereçamos o seu maior castigo. Por isso a graça triunfa sobre a nossa iniquidade. Por isso ela é maior do que o nosso pecado, porque a graça é melhor do que a nossa vida. Porque a graça de Deus é maior do que a nossa capacidade de fazer o bem. Nisso o apóstolo Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós somos salvos pela graça, nós vivemos pela graça, dependemos da graça, nada somos sem a graça de Deus. Por causa da graça, embora estivéssemos perdidos, fomos encontrados. Embora estivéssemos mortos, nós temos agora vida. Ele conclui esse verso nos mostrando também a extensão da graça. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Existe uma corrente chamada de universalismo, que fala que utilizam até desse texto para dizer que, no final das contas, todo mundo será salvo. Porque a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. Há quem crê que até o diabo no final vai ser salvo. Mas se nós olharmos para os textos bíblicos, nós veremos muitas passagens sobre pessoas que enfrentarão o juízo de Deus e perecerão. E como fica então esse texto? A ideia aqui é que a graça de Deus, ela não alcança todos os homens na ideia quantitativa. Ela alcança todos os homens, porém, qualitativamente. A salvação, ela é universal, no sentido que ela alcança todos aqueles que são comprados por Deus, procedente de toda tribo, de toda língua e de toda nação. Como a gente viu no início aqui, no início do texto, na semana passada foi falado, Paulo ele inicia esse capítulo dizendo sobre tipos de pessoa. Então ele fala de classes sociais, ele fala de homens, falam de mulheres, falam de pessoas idosas, de pessoas mais novas, fala de servos, fala de senhores, de líderes. O que a Bíblia ensina sobre a universalidade da graça de Deus aqui é que ela rompe todas as barreiras, ela derruba qualquer preconceito e alcança pessoas de todos os jeitos. Independente do seu gênero, da sua idade, da sua posição, a graça é acessível a todos os homens, mulheres, idosos, jovens, escravos, senhores, judeus, gentios. A salvação é universal porque ela alcança todos os homens sem acepção. Porém, não todos os homens sem exceção. A ideia aqui de que a salvação alcançou a todos é na ideia de tipos de pessoas. Independente de classe social, independente da sua raça, a graça de Deus a salvou e encontrou todo o tipo de pessoa. Ele não está falando aqui numa ideia individualista, onde cada pessoa do mundo foi encontrado por essa graça. A salvação é universal porque ela alcança todos os homens sem acepção, mas não todos os homens sem exceção. Não há universalismo na salvação. A palavra é clara quando ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu único filho, mas ele continua dizendo, para que todo aquele que nele crê não pereça. Há uma realidade que todo aquele que não crê perecerá. Não tem essa de que todos os caminhos levam a Deus. Jesus, ele mesmo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém vai ao Pai
senão por mim. É o que o próprio Jesus fala. Ele se intitula a porta, e ele mesmo diz que a porta ela é estreita, que o caminho é apertado, e são poucos que encontrarão. Há uma realidade, o inferno é real, o sofrimento é real, pessoas perecerão. Nós não podemos ignorar esse fato. E nessa mesma linha de pensamento, João Calvino afirma isso. A salvação é comum a todos. E isso fica expressamente claro pelo fato de Paulo mencionar os escravos cristãos. Ele não fala ao homem no individual, mas ele destaca classes individuais. A graça alcançou a todos, independente do que ele seja. Até mesmo naquele contexto, o escravo era alguém que as pessoas nem se dirigiam uma palavra. Ele fala, a graça alcançou essa pessoa também. O plano de Deus tem sido revelado a todas as classes de homens e todas as raças, inclusive os servos, chefes, vassalos e reis, pobres e ricos, ignorantes ou sábios. E é isso que ele quer dizer aqui com esse todos, o tipo de pessoa. Continuando no verso 12 e 13, nós vemos aqui o que nós chamamos de pedagogia da graça. Ela mostra aqui que a graça ela não é algo que somente nos salva, mas ela tem um efeito pedagógico em nós. Às vezes há muito essa ideia de tipo assim, olha, eu já encontrei a graça de Deus, então eu posso viver da forma que eu quero. Mas nós vemos nesse texto aqui que não é assim. Paulo enfatiza aqui 3 grandes verdades. A primeira é que a graça nos educa para renegarmos o mal. Veja bem aí no verso 12. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. A graça nos educa a renegarmos o mal. A graça de Deus ela é pedagógica, ela é educadora, ela nos ensina a viver, ela nos ensina a ser um cristão. E ser cristão é você estar matriculado na escola da graça, aprendendo dia após dia com a graça de Deus. E aprendendo o que ele fala no início? A rejeitar, a renunciar. A graça nos ensina a renunciar, primeiramente, à falsa teologia. Impiedade aqui é a rejeição de tudo que tem a ver com Deus. Isso que quer dizer a palavra ímpio, impiedade. É a rejeição de tudo que é reverente e de tudo que tem a ver com Deus. É ter uma relação errada com Deus. Daí vem a palavra ímpio. É aquela pessoa que ela não leva Deus em consideração. Ela não está nem aí se o que Deus pensa sobre ela, se a vida dela agrada a Deus ou não agrada. Isso é ser alguém ímpio. Ela não tem prazer nenhum em agradar a Deus. Muito pelo contrário, muitas das vezes ela ainda subverte ainda as coisas. Ela fala bem assim, poxa, mas se eu estou feliz, Deus está feliz, então. Então o importante é ela estar feliz, porque aí ela vai fazer Deus feliz com a sua velocidade. Ela ainda troca ainda a relação. Ela não tem prazer nenhum em agradar a Deus. Ela não consegue renunciar a si mesmo para agradar a Deus. A graça também nos ensina a renunciar à falsa ética. Por isso que ele fala aqui, ajuda a nos renunciar às paixões mundanas. A paixão mundana ela é uma consequência da impiedade. Por nós vivermos uma vida onde nós não levamos Deus em consideração, nós passamos a amar as coisas do mundo. E ela decorre de um relacionamento errado com Deus, de uma vida desregrada, pervertida. Por isso o apóstolo Paulo ele diz aos romanos que Deus está irado contra toda impiedade e perversão dos homens. Às vezes nós esquecemos disso. A palavra é clara quando diz que Deus está irado contra toda perversão e impiedade dos homens. Há um Deus que está irado. Às vezes nós esquecemos disso, que nós enfatizamos às vezes tanto o amor de Deus, que é real, que às vezes esquecemos que Ele também é justo
e se ira para punir o pecador. E às vezes a gente acha que, tipo assim, mas como que Deus ele pode ser amoroso e ao mesmo tempo se irar? A palavra fala que ele odeia o pecado. Como é que pode um Deus tão amoroso odiar alguma coisa? Eu sempre falo isso e a grande realidade é que se você ama algo, você tem que odiar algo. Porque se você ama alguma coisa, você tem que odiar aquilo que fere essa coisa que você ama. É impossível você amar as duas coisas. É impossível você dizer, tipo assim, olha, eu amo o meu cônjuge, mas eu também amo tudo aquilo que fere ele. Não tem sentido algum. Não tem lógica alguma. Se você ama alguém, tudo aquilo que prejudica esse alguém, tudo aquilo que fere esse alguém, tudo aquilo que mata esse alguém, isso tem que causar uma repulsão no seu coração. E se você ama a Deus, tudo aquilo que fere a Deus, tudo aquilo que tem a ver com o pecado, você deve também odiar. É impossível amar a criança e a pedofilia. Se você ama a criança, você odeia tudo que atinge a vida dessa criança. O ódio faz parte. Eu costumo dizer que se você ama alguma coisa, de verdade, meça falando, olhando se você odeia tanto o que você diz que você, aquilo que fere o que você diz que ama. Porque é muito fácil você dizer que ama. Eu amo aquilo, mas você consegue ao mesmo tempo amar também o que fere aquilo. Não tem sentido algum. Se nós amamos a Deus, de fato odiamos tudo aquilo que fere a santidade de Deus, odiamos o pecado. John Stott está coberto de razão quando ele afirma: a graça de Deus nos disciplina a renunciar à nossa velha vida e a viver uma nova vida, a passar da impiedade para a piedade, do egoísmo ao autocontrole, dos caminhos desonestos a um tratamento justo com todos os demais. A graça que não nos ensina a rejeitar as paixões mundanas, segundo Bonhoeffer, é uma graça barata. Não é a graça de Deus. É uma graça barata. Uma graça que a gente diz que nos salva, mas ela não muda a nossa vida, não nos transforma à imagem e semelhança de Cristo, em dia após dia. É uma graça barata. É a pregação do perdão sem arrependimento. É a ceia do Senhor sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. Graça sem disciplina. Graça sem cruz. Graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. A grande resposta da graça que nós temos é que agora não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Essa é a resposta da graça. Nossa vida precisa ser mudada e transformada, porque agora Cristo vive em nós. A graça de Deus nos salva ainda pecadores, mas para que venhamos abandonar o pecado. A graça nos educa a praticar o bem, é o que o texto aponta. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. A salvação ela não é somente uma mudança de situação, mas ela também é uma mudança de atitude, uma mudança de mente. A pedagogia da graça ela nos educa em nosso relacionamento conosco, com o próximo e com Deus. Tudo isso é mudado a partir da graça. O texto fala que isso é feito, que nós devemos viver de uma forma sensata, justa e piedosa. Sensata tem a ver do nosso relacionamento conosco mesmo. Ser sensato é ser equilibrado, é ser prudente. Tem a ver com ter domínio próprio, com uma vida controlada, a ter os seus impulsos, os seus instintos, as suas ações sob seu controle. Ele fala sobre a maneira correta de lidar consigo mesmo. Fala também que nós devemos agir de forma justa, e isso fala do nosso relacionamento com o próximo. Uma pessoa justa é aquela que não se coloca acima dos outros e nem tenta diminuir ninguém. Ela concede aos outros o que é de direito, o que é devido, não toma nada para si que não é devido, vive de forma justa. Ele fala que também de uma forma piedosa.
que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Um relacionamento correto, de adoração, de devoção e de consideração em tudo que nós fazemos. Somente a graça pode nos tomar pela mão e nos conduzir a esse caminho, de uma vida piedosa, justa e sensata. No verso 13, ele nos mostra que a graça nos educa para guardarmos a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aquele que apareceu brevemente no cenário da história ali, por 33 anos ali vivendo fisicamente, onde todos viam, conseguiam apalpar. Um dia ele vai aparecer, ele vai reaparecer. Ele apareceu em graça e um dia ele vai reaparecer em glória para todos nós. Por isso nós aguardamos. O cristão, ele olha para trás e ele glorifica a Deus porque a graça o libertou da impiedade e das paixões mundanas. Ele olha para o presente e exalta a Deus porque ele tem agora uma relação correta consigo mesmo, uma relação correta com o próximo, uma relação correta com o próprio Deus. E agora ele olha para o futuro e se santifica porque ele vive na expectativa da glória do seu grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A graça não é algo que nos alcançou só no início e ficou por lá. Ela acompanha toda a nossa vida. A graça de Deus, ela nos libertou das nossas mazelas no passado, ela restaurou a nossa vida no presente, mas ela também nos mantém firme na expectativa da volta de Jesus Cristo. E para concluir, no verso 14 e 15, ele nos fala da operação dessa graça. Ele diz no verso 14 que ele se entregou por nós. Ele se entregou por nós. Não foi a cruz que produziu a graça, foi a graça que produziu a cruz. Cristo é o presente da graça de Deus. Ele mesmo, sendo criador do universo inteiro, se esvaziou, nasceu de mulher. Ele mesmo, sendo Pai da eternidade, entra no tempo, se encarna e faz morada entre nós. Ele, sendo santo, se fez pecado. Sendo bendito, se fez maldição. Sendo o autor da vida, morreu em nosso lugar. Essa foi a maior oferta, a maior dádiva, o maior presente. Tamanha graça de Deus, Cristo Jesus. Graça é essa que tem propósito. O texto não para aí, ele diz que ele tem um propósito de nos remir de toda a maldade, ou seja, todo aquele poder que nos faz pecar. A graça de Deus nos salva do pecado, e não no pecado. A ideia de que a graça me encontrou e agora eu posso viver de qualquer maneira, não tem problema. Posso pecar, posso fazer o que é, porque eu já fui encontrado pela graça. A pergunta que fica é, se você pode viver de qualquer maneira, você foi salvo então de quê? Você foi salvo de quê? Se você continua como vivia antes, com uma vida de pecado, sendo dominado pelo pecado, você foi salvo de quê? O propósito da graça de Deus é Cristo. E por meio da sua morte, o texto fala que ele purifica para si um povo exclusivamente seu. O Senhor quer um povo limpo e exclusivo. Ele não nos compartilha com nada. Ele quer um povo exclusivamente seu. E essa graça, ela tem resultado. Ele afirma no fim do verso 14. Um povo dedicado à prática das boas obras. O alvo do cristão não é apenas ter a capacidade de realizar boas obras, mas é ter entusiasmo, paixão por fazer as boas obras. Um povo dedicado é o que o texto fala, não é um povo que faz de qualquer jeito, não é um povo que realiza as boas obras porque ele tem que fazer e pronto. Não, é um povo dedicado, tem dedicação a realizar as boas obras.
John Piper afirma que o cerne do cristianismo está assim: é a verdade de que somos perdoados e aceitos por Deus, não por termos feito boas obras, mas a fim de que possamos fazer boas obras. As boas obras, elas não são o fundamento da nossa aceitação. Nós não somos aceitos por Deus por causa de nossas boas obras. A palavra nos fala que Ele morreu por nós, nos salvou ainda quando éramos pecadores. Mas as boas obras é o futuro daquele que foi aceito por Deus. Deus nos salvou para as boas obras. Paulo conclui sua exposição do capítulo 2 de Tito agora, dando uma ordem para ele, dizendo: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. É assim que ele conclui o seu pensamento. No último versículo ele diz: é isso que você deve ensinar. Ele começa no versículo 1 do capítulo 2 dizendo: olha, fale a sã doutrina. E agora ele está finalizando o capítulo 2 dizendo: é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Paulo repete a primeira ordem: fale, ensine, e acrescenta agora mais duas: exorte e repreenda. O ensino, a exortação e a repreensão deve ser feita de forma pessoal e corajosa por nós cristãos. Não basta apenas falar, ensinar. É preciso também encorajar. Não é suficiente apenas falar e encorajar. É necessário também repreender. A palavra de Deus precisa de ser dirigida ao intelecto, às emoções e à vontade. Precisamos ensinar de forma inteligível o conteúdo da teologia. Precisamos encorajar o coração das pessoas que foram ensinadas e repreender a conduta errada, porque isso também é graça. A graça de Deus nos acompanha do início ao fim de nossa jornada. Ela nos tira de uma vida perdida, ela nos transforma e nos capacita a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Ela nos guarda para que nós vivamos uma vida na expectativa da volta de Jesus Cristo. E em todo esse processo, ela vai pedagogicamente nos ensinando, por meio da palavra de Deus, por meio do encorajamento de uns aos outros, por meio da repreensão de uns aos outros. E dessa forma o povo de Deus caminha de graça em graça. Que a gente possa olhar para tudo ao nosso redor e enxergar o quanto nós somos agraciados por Deus. O quanto somos felizes por saber que Deus nos acompanha e derrama sobre nós graça sobre graça, dia após dia. Como é belo poder experimentar essa graça de Deus manifestada em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela Tua palavra, que é nos dada com graça, com amor, que nos ensina, nos exorta, nos repreende, nos consola e nos ajuda a caminhar à imagem do Seu Filho Jesus. Que o Senhor fale aos nossos corações, mas que não apenas fale, mas ajude-nos a praticar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós possamos viver e experimentar essa graça dia após dia. É o que pedimos a Ti, no nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.